Hoje a nossa live é sobre testes rápidos, importância e interpretações em medicina felina. Então, vou apresentar para vocês a Agatha, vocês já conhecem, vocês veem ela aqui sempre, mas vou falar o currículo. Agatha Oliveira, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Durante sua graduação, ela atuou como monitora da disciplina de Patologia Clínica Veterinária e também como aluna de iniciação científica em Patologia Clínica Veterinária. Ela fez residência em Patologia Clínica também aqui na Rural e atualmente ela é aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Medicina Veterinária na área de Patologia e Ciências Clínicas Veterinárias e atua dentro do LabVet como preceptora do programa de residência na Patologia Clínica. Então, ela é atualmente minha preceptora, foi minha R2 e agora é minha preceptora. Então, estou muito feliz com essa live de hoje. E é isso, gente. Obrigada, Beth, pela apresentação. Eu sempre estou aqui apresentando as outras pessoas. Então, para mim é um super privilégio, né? Estar compondo toda essa gama de gente boa que está falando aqui pra gente, né? Então, espero que eu consiga passar um pouquinho daquilo que eu sei, que não é nada, mas é alguma coisa. Me ensinou tudo. E é isso. Você e Nayara. A gente gosta. Então, vamos começar. Então, já que a nossa live é sobre testes rápidos, né? Vamos começar explicando pro pessoal aqui o que são esses testes rápidos. Beleza. Teste rápido. Primeiro, eu queria falar por que eu gosto de falar desses assuntos, né? Porque ao longo da minha vida eu sempre gostei de mexer com a parte de sorologia. Então, falar para mim de teste rápido é uma coisa muito legal. E as pessoas, apesar de ser um teste rápido, as pessoas têm muita dificuldade tanto na interpretação, quanto em qual material utilizar, em qual fase da doença você acaba solicitando. Então, eu acho que é importante, né? A gente sempre está frisando isso. E aí, os testes rápidos, eles são aquilo que o próprio nome deles já diz, né? Eles são testes de rápida execução e rápida obtenção de um resultado. A gente tem, em média, aí 10 minutos para se obter o resultado do teste. Entendeu? Muito legal. E o que esses testes rápidos detectam? Então, eles podem detectar tanto um anticorpo que o organismo produziu frente a uma infecção por determinado patógeno, quanto a presença do patógeno, mas não o patógeno em si. Cada patógeno possui proteínas específicas, às vezes proteínas estruturais, proteínas de superfície. Então, esses testes acabam detectando esses antígenos específicos desses patógenos, né? Então, em veterinária, a gente utiliza, bem mesclado, a gente utiliza os testes tanto para detecção de antígeno, quanto para detecção de anticorpos. E aí, a interpretação deles vai variar entre essas detecções, né? Porque o anticorpo vai demonstrar que o animal teve um contato e não necessariamente que ele está doente por aquele patógeno. E o antígeno vai detectar, vai informar que aquele animal tem aquele patógeno naquele momento. E que tipo de amostra que a gente pode utilizar para fazer esses testes rápidos? O que a gente tem que coletar para fazer? Sim, beleza. Vai variar do teste, né? A gente tem testes que acabam solicitando, né? O próprio produtor desses testes acaba indicando utilizar o sangue total, que é quando você coleta o sangue do seu animal e acondiciona ele num tubo contendo um anticoagulante. E aí esse sangue não vai coagular, então a gente vai ter todo aquele conteúdo sanguíneo dentro do tubo, que é o sangue total. A gente pode fazer através do soro, né? Que seria a gente colocar esse sangue que coletou num tubo que não tem um anticoagulante, e aí você acaba tendo a formação de um coágulo, e aí depois de centrifugação você acaba obtendo um sobrenadante. Aquilo dali seria o soro. Você também pode utilizar o plasma, que é quando você tem o sangue total, que é aquele sangue que não está coagulado, e você centrifuga e obtém um sobrenadante também clarinho. E a diferença do soro e plasma é que o plasma ele vai conter as proteínas de coagulação. Elas vão estar livres ali. Enquanto que no soro, as proteínas da coagulação vão ficar retidas naquele coágulo. Então, essas seriam as principais amostras. Mas existem testes específicos que vão requerer outros tipos de amostra. Por exemplo, de parvovirose, você pode utilizar um suave retal, ou fezes frescas. Alguns testes como sinomose para cães, você pode utilizar urina, líquor. Então, varia bastante. Mas, a princípio,
sangue total, plasma e soro. Show. Bom, que é o que todo mundo coleta, né? E manda pra Sim, gente de laboratório. exatamente. E, Uhum. e eu sei que alguns testes, por exemplo, você vem escrito, né? Que é mais sensível ou que é mais específico. Mas qual que é a diferença entre sensibilidade e especificidade? Porque eu sei que as pessoas confundem bastante, né? Então é bem legal explicar qual que é essa diferença. É verdade. Na verdade, são conceitos que a gente acaba aprendendo lá nas aulas de epidêmio, e aí a gente acha que isso nunca vai ser importante para a nossa vida, e aí a gente acaba lidando com isso quando a gente vai utilizar qualquer teste diagnóstico, porque qualquer teste vai ter uma sensibilidade e uma especificidade variável, né? Então, o que seria a sensibilidade? Seria a capacidade que um teste tem de detectar a doença no animal que está doente, tá? Enquanto que a especificidade seria a capacidade que um teste tem de detectar a ausência de doença no indivíduo que realmente não está doente. Então, assim, são duas características que andam juntas. Eu preciso ter um teste específico e um teste muito sensível para eu evitar os resultados falsos negativos e os resultados falsos positivos, e aí você acabar errando na instauração de um tratamento ou às vezes até num prognóstico de uma doença de um animal, entendeu? E quando que o veterinário deve solicitar esses testes, né? Quando ele está suspeitando de quê? Quando que ele solicita? Uhum. Assim, eu sempre falo com as pessoas porque os testes, eles possuem um valor não tão assim acessível, né? Como um exame de sangue que costuma ser mais barato. Então, eu sempre indico que se você tem uma suspeita clínica forte, bem favorável àquele, você está suspeitando, não, esse animal tem felve. Assim, pela clínica, pela epidemiologia, o animal não é vacinado e tal. Aí eu indico você realmente testar. Agora, quando você tem múltiplas doenças uma gama de diagnósticos diferenciais, às vezes vale mais a pena você investir numa técnica um pouco mais específica e mais sensível. Porque esses testes podem te dar resultados que você vai ficar na dúvida, entendeu? Entendi. E quem pode fazer? Porque eu sei que, por exemplo, a gente aqui no laboratório, né, no LabVet, nós que fazemos todos os testes rápidos, né? Só nós somos aptos para fazer, os clínicos podem fazer também. Então, a gente entra aí nessa questão da... assim, vou falar o meu ponto de vista, tá? Eu acho que, assim, existe cada especialidade e cada indivíduo vai estar mais apto a desenvolver determinada técnica, certo? Eu acho que assim, o patologista ele está mais acostumado a mexer com amostras, diversas amostras, ele já está acostumado também com as especificações de cada fabricante, né? Às vezes, determinado teste eu vou usar tal amostra que vai ser um pouco mais sensível. O patologista ele tem essa capacidade, né? E além disso, dessa capacidade de acuidade mesmo, de saber o que está lidando, ele pode fornecer um laudo, né? E isso é um respaldo muito grande. Ainda mais em tempos que hoje em dia os animais já estão inseridos como membros da família, então você acaba tendo aquela questão de acionar judicialmente, então a gente precisa estar sempre respaldado. Então o patologista ele consegue elaborar um laudo para poder certificar da realização daquele exame. Mas assim, o teste ele pode ser realizado sim por clínicos, desde que eles se atentem a todas as especificações do fabricante e se atentem também a todas as particularidades daquele teste, né? Então, assim, pode fazer? Pode, mas se você tem condições de mandar para um laboratório para que seja realizado e que tenha um laudo, é o mais indicado. Muito bom. A Ju tá falando aqui, né? Leia, né? É importante ler a bula, né? Sim, exatamente. Então, e quais que são os principais tipos disponíveis de testes rápidos que tem no mercado, né? Que a gente consegue usar, principalmente aqui da questão da palestra, né, na medicina felina? Então, a gente tem dois principais testes, né? Eu separei os dois principais, que com certeza qualquer veterinário vai acabar lidando em algum momento da vida. E aí, o primeiro teste são os imunocromatográficos, que eu tenho um modelinho aqui. Que eles são testes que são bem pequenininhos, olha, eles são bem fininhos, são formados por uma plaquinha de plástico, né? Esse daqui, no caso, ele é para FIV e FeLV, ele detecta duas doenças simultaneamente, né? E existem uns que são só uma partezinha em cima. É legal até falar que
os testes que estão utilizando para triagem nas unidades básicas de saúde para COVID são testes imunocromatográficos, como esse. Então, são testes que possuem importância, né? O outro teste que a gente tem disponível em medicina veterinária é esse aqui. Com certeza alguém já teve contato. Ele é um pouquinho mais gordinho. Esse daqui é um teste que é dito SNAP. Eu vou explicar por que ele tem esse nome. E ele possui uma tecnologia de ELISA, que já é uma técnica bem utilizada na parte de pesquisa, enfim. Então, eu vou explicar mais ou menos a diferença de um para o outro daqui a pouco. Ai, gente. E qual que é a diferença assim, principal entre esses testes, né? Alguns exemplos deles, qual que é a diferença principal, vantagem, desvantagem de usar um ou usar outro? Perfeito. Então, vamos com calma, porque é ruim a gente tentar explicar sem ter alguma coisa para indicar. Então, antes da gente começar a falar sobre eles, eu preciso falar uma coisa que tem neles, que é super importante, e que se vocês saírem daqui da live sabendo o que eles são, eu já vou ficar muito feliz, porque é muita informação, né? O que seriam essas moléculas? Seriam os conjugados. Eu até fiz um conjugadinho aqui. Gente. Eu já tinha feito numa outra live e foi muito sucesso. Então, o que é um conjugado? Se vocês souberem se vocês saindo da live souberem o que é um conjugado, eu vou ficar super feliz. O restante pode abstrair. Cadê? O que é um conjugado? O conjugado é um anticorpo que vai estar ligado a uma molécula, tá? Anticorpo ligado a uma molécula. Essa molécula ela pode ser uma molécula que emite uma cor por si só, que aí é no caso dos imunocromatográficos. Eles possuem uma molécula de ouro coloidal, que tem uma coloração rosa, meio vermelha. Então, quando ocorrem as ligações que eu vou explicar para vocês, você consegue visualizar isso a olho nu mesmo, tá? E os testes do tipo SNAP, eles possuem esse conjugado também, mas ao invés de você ter uma molécula que emite uma cor, você tem uma enzima que vai estar inativada, e aí ela vai precisar, como a gente aprendeu em bioquímica, toda enzima para ser ativada, ela precisa de um substrato. Então, esse teste ele vai liberar um substrato que vai ativar essa enzima, que vai emitir uma fluorescência. Essa é uma das principais diferenças de um para o outro. A gente vai começar a falar sobre os imunocromatográficos, que são essas plaquinhas fininhas aqui. O que acontece nelas? Elas possuem uma membrana, dentro desse testezinho aqui, microscopicamente, né? Existe uma membrana, e aí essa membrana é uma membrana de nitrocelulose. E aí aqueles conjugados que eu falei anteriormente, eles vão estar fixados na membrana. E aí se você tem uma amostra que você está pesquisando, sei lá, um antígeno de felvo, tá? Você vai adicionar no seu testezinho, junto com uma solução tampão, que geralmente já vem junto do teste, e aí essa amostra, por capilaridade, ela vai correr pela membrana. E aí ela vai entrar em contato com aquele conjugado. E aí aquele conjugado, lembra, ele tem um anticorpo específico ligado a uma molécula. Então aquele anticorpo vai se ligar àquele antígeno que você está pesquisando. Vai continuar correndo. Na sua linha do teste, você tem anticorpos específicos contra aquele antígeno também. Então, aquele antígeno que está correndo ligado ao conjugado vai se ligar ali na sua linha do teste. E aí, vários antígenos ligados ali na linha vão formar aquela coloração rosa. Porque vão estar ligados aos conjugados e vai fornecer aquela linha mais fortona, né? Quando o animal é muito positivo, mais ligações, mais forte a coloração. Então, você consegue até fazer uma questão de fraco positivo e um animal forte positivo, tá? E a partir disso, eles continuam... Aquilo que não ligou, não vai ligar outra vez. Porque por fluxo de capilaridade vai continuar andando pela membrana. Na sua linha de controle, né, que é uma linha muito importante para os testes, você vai ter anticorpos contra o seu conjugado, tá? E aí, o que vai acontecer? Aqueles conjugados que ficaram livres, que não ligaram, vão se ligar ali na sua linha controle. E aí vai te... O que a linha controle te indica? Que o seu teste está funcionando, que o conjugado ocorreu, tá? E ao final a gente tem uma membrana que acaba absorvendo tudo aquilo que não ligou e tudo mais. Então a gente tem o resultado da linha do teste, que vai ser positivo se houver as ligações, e o resultado da linha controle, que sempre vai ter que estar pintado, porque o conjugado ele anda pela membrana. Então, quais seriam as vantagens desse teste?
esses testes eles possuem um custo mais em conta, quando comparado com os testes do tipo ELISA, né? Eles são bem mais em conta. Então, eles são amplamente utilizados. Além disso, você não precisa de refrigeração para armazená-los, né? Então, você pode, por exemplo, fazer uma consulta a domicílio e levar um teste desse. Ele pode ser armazenado em temperatura ambiente. Além disso, eles possuem uma rápida execução e rápida obtenção do resultado. Como eu falei, você tem em média aí 10 minutos para se obter esse resultado. Como desvantagem, eu diria que eles são testes que a questão do fluxo único, de uma vez só, às vezes o animal é fraco positivo, pode não haver ligações, caso não ocorra a ligação, não vai poder ocorrer outra vez, não tem um fluxo contrário. Então, às vezes, você pode ter, por exemplo, um falso negativo em animais fracamente, né, possuem baixas cargas daquele patógeno. Outra desvantagem, acho que as maiores desvantagens seriam essa, a questão do fluxo. Em animais também que possuem um sangue muito viscoso. Às vezes, pela viscosidade do sangue, na demora de andar pela membrana, você pode ter um comprometimento da área de leitura, né? Principalmente também nos fracos positivos. Então, esses seriam os principais pontos negativos desse teste. Show? Deu para entender? Excelente. Estou falando muito, você não tem alguém perguntando alguma coisa? Você quer que eu responda agora? Aqui sobre o teste nesse teste imunocromatográfico, o tempo de leitura geralmente é de 10 minutos. Se aparecer uma linha fraca poucos minutos depois, eu devo considerar como uma reação fraca? Não. Você tem que considerar dentro do tempo que é padronizado pelo teste. Se são 10 minutos a partir da... Porque você conta os 10 minutos a partir do momento que essa amostra correu por toda a plaquinha. Correu por toda a plaquinha, conta 10 minutos. Depois disso, você pode ter reações inespecíficas, até mesmo o fabricante diz isso. Então, o indicado é você fazer no tempo certinho, tá? Não pode deixar passar muito tempo, não. Então, a única mais dúvida alguma coisa? Beleza. Então, a gente vai para o tipo SNAP, que com certeza, 4DX, FIV-FeLV, são amplamente utilizados esse tipo aqui, lipase. Até esqueci de falar os tipos que a gente tem. Do imunocromatográfico mais utilizado é esse FIV-FeLV aqui. Existe um para panleucopenia e um para coronavirose também, felina. Só que os de panleucopenia e coronavirose são mais disponíveis em laboratórios comerciais, não tanto para o clínico. O clínico é mais o FIV-FeLV mesmo, tá? E aí, esses do tipo SNAP, a gente tem os testes que vão detectar doença propriamente dita, algum patógeno, como, por exemplo, o vírus da leucemia felina, vírus da imunodeficiência felina, leishmania, giardia e o que mais? Leishmania, giardia. Enfim, só lembro desses agora, deve ter mais. E também tem os que detectam biomarcadores, o aumento de biomarcadores, como o ProBNP, que é para detecção de uma proteína de estiramento cardíaco, e o lipase pancreática também, lipase pancreática específica, são para detecção de biomarcadores. Como é que eles funcionam? A metodologia é bem parecida com o imunocromatográfico, né? Você tem uma membrana que vai ter os anticorpos fixados, aí a diferença começa aí. No imunocromatográfico você tem uma linha certinha. Nos SNAPs você tem os chamados spots, né? Que são círculos que vão formar uma coloração azul, caso aconteçam as ligações. A outra diferença é que no imunocromatográfico, o conjugado está ligado na membrana. Então, você não precisa fazer nada. Você bota lá sua amostra, aí, alguns até pedem solução tampão, que na verdade é só uma solução para ajudar a amostra a correr, e aí beleza. Os SNAPs não, você tem que misturar o conjugado antes de começar o teste. Então, você tem que misturar o conjugado com a sua amostra. Aí é aquele líquidozinho azul que vem, e aí geralmente você coloca 4 gotinhas do conjugado com 3 gotinhas da sua amostra no tubinho, e aí você reverte nessa área aqui do teste. Tá? E aí acontece a mesma coisa, a amostra vai correr, lembrando que se sua amostra tiver aquele antígeno ou aquele anticorpo que o teste pesquisa, ele vai se ligar ao conjugado, que vai estar ligado àquela enzima. E aí vai correr naquela área dos spots, vai ocorrer as ligações, porque vão ter anticorpos ou antígenos fixados específicos, vão ocorrer aquelas ligações, antígeno-anticorpo, né?
E, beleza, vai ter esse fluxo único. E aí, a amostra tem que passar pelo círculo de ativação. Você vê, é um líquidozinho azul que vai passar por tudo. Vai ficando azul, 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 azul. Passou pelo círculo de ativação. Aí, nesse momento, assim que passou pelo círculo de ativação, você tem que apertar o teste, que é onde a gente tem um estalo, e aí é chamado de snap, né? Estalo, em inglês, é snap. Por isso que o nome do teste é snap. Nesse momento que a gente tem essa ativação, o que acontece nesse momento? É uma tecnologia que eles quase não falam muito, porque é patenteada de uma marca famosa, né? Não vou falar da marca famosa, não. E aí, o que acontece? Você tem o retorno da amostra a partir do momento que você aperta o snap. Você tem o retorno da amostra, então aquilo que não ligou de primeira pode ser que ligue de segunda. E além disso, você tem a liberação de um líquido de lavagem, que vai tirar todas as ligações inespecíficas. E nesse líquido de lavagem você tem o chamado substrato. E lembra, o conjugado do SNAP está ligado a uma enzima que precisa ser ativada para você conseguir ver a coloração. Então esse líquido ele tem um substrato que vai ativar essa enzima e vai formar aquela fluorescência azulzinha. Essas seriam as diferenças principais, tá? Esse teste geralmente detecta mais de uma doença simultaneamente. Alguns detectam só uma, mas a maioria de importância em felinos, você vai ter o FIV-FeLV e vai ter o da lipase pancreática, só um. E tem um triple test, que ele avalia FIV, FeLV e dirofilariose felina. Tem no Brasil e ele é bem legal, então ele detecta 3 doenças simultaneamente. As vantagens do teste. Eu sempre digo que, assim, é bom porque a amostra passou uma vez, beleza. Ela tem a oportunidade de passar de novo. Então, aquilo que não ligou de primeira, liga de segunda. Né? Então, às vezes, um animal bem fraco positivo pode ter mais chances de ser perceptível no teste. Além disso, você tem a questão da lavagem, que vai tirar as ligações inespecíficas. Então, você consegue ter uma área de leitura bem clara, assim, bem que não te deixa na dúvida se você fizer o teste certinho. Tá? E a outra vantagem seria também a questão de praticidade. Eles são rápidos de serem feitos e rápido de obter um resultado. Você tem em média aí, se você for preparar o teste certinho, você demora mais ou menos uns 5 minutinhos. Aí depois que ele começar a correr, uns 10 minutos para obtenção do resultado. Como desvantagem? São mais caros, bem mais caros. Pela tecnologia, né, gente? Se a gente for pensar em questão de tecnologia, ele tem aquela questão toda. Então, quanto mais desenvolvido, mais caro. Isso é fato. Desvantagem também é que eles precisam ser armazenados em temperatura de refrigeração, né, na geladeira. E para serem feitos, eles precisam estar em temperatura ambiente. Então, isso acaba demandando um pouco mais de tempo. Você não pode pegar o kit da geladeira. Ó, já um primeiro adendo aí. Muita gente faz isso e tá errado. Pode dar resultados muito discrepantes. Pode invalidar o seu teste na área de leitura, se você fizer no tempo errado, na temperatura errada. E aí é um teste que é caro. O proprietário, o tutor, vai pagar e você vai invalidar aquele resultado. Então, sempre deixar em temperatura ambiente para que ele seja feito. Mas ele precisa ser armazenado em refrigeração. Tá? E como outra desvantagem, eu acho que desvantagem seria mais o custo e a atenção, né? Um pouco mais de atenção na questão na hora de apertar o snap. Né? Assim que passa pelo círculo de ativação, o teste indica assim, se está demorando mais de 1 minuto, você já aperta o snap, para você não ter aquele comprometimento da janela de visualização do teste. Então você tem que só ter mais uma questão de atençãozinha. Perfeito? E prestar atenção que realmente apertou, né? Porque às vezes você aperta, achou que foi até o final e não foi, né? E se não vai, você já estraga o teste. Com certeza. Tem que prestar atenção. É um teste caro. Maravilhosa explicação aí. Tenho certeza que todo mundo entendeu, ninguém tem mais dúvidas. Eu vou fazer agora umas perguntas aqui que a gente recebeu antes, que já foram feitas pra gente, então, para te fazer, mas também quem tiver alguma pergunta, além daqui Sim, fizemos, pode mandar aí que a gente responde. A gente não, a Agatha, né?
Então, Aí você me ajuda. Se eu não souber, você me ajuda. ajuda. Lá vai. Ih, travou um pouquinho. Deu uma travada. Pra mim não travou, não. Travou aí, gente? Tá travado? Pra mim Tinha tá travado, normal. agora voltou. Ah, tá. Voltou. Então, no teste de FIV-FeLV, Valérie, por que que recomenda-se usar o soro? Apesar de na bula dizer que pode usar sangue total. Eu já ouvi dizer que pode dar errado. Isso é a pergunta. Por Sim. que que a gente usa Então, soro? foi aquela. Então, o que eu sempre falo, gente, olha só, vamos ter atenção, né? Uhum. Porque é um teste que demanda, é um teste caro, né? Não é um teste baratinho como no exame de sangue. Então, vamos ter atenção na amostra que a gente vai utilizar. E aí, o que acontece? Ágata e o Labivete, que todo mundo gosta, a gente não gosta muito de utilizar sangue total. Por quê? Porque o sangue total, às vezes, como a gente falou, o animal pode estar muito desidratado e o sangue pode estar muito viscoso. E aí essa viscosidade atrapalha porque você não tem, às vezes uns testes não tem solução tampão, então, tipo assim, a amostra tem que percorrer por ela mesma, né? Então, como demora, às vezes, por ser um sangue mais viscoso, você pode ter uma dificuldade na visualização daquele teste, tá? Além disso, no sangue total, você às vezes não consegue observar a hemólise, por exemplo. E a hemoglobina livre ali também pode dar uma manchada na área de leitura. Então, o que a gente faz? A gente, se vem sangue total para a gente fazer, a gente centrifuga e faz com plasma ou soro. É uma questão de preferência mesmo, por evitar erros do comprometimento da área de leitura. Só E seria a isso. gente de laboratório tem o bom é que nós temos a centrífuga, né? Então é mais fácil para a gente do que um clínico que está no laboratório que não consegue centrifugar a amostra. O clínico que está na clínica. Com certeza. Uhum. Segunda pergunta, quais os principais problemas dos testes rápidos? Você já até explicou, né, as desvantagens aí. Sim. A gente tem algumas desvantagens que às vezes não são inerentes ao próprio teste mesmo, né? Às vezes é inerente àquela pessoa. Não sei nem como explicar. É inerente a quem está executando o teste. Uhum. Então, seriam erros relacionados a interpretações, que eu já falei, por exemplo, o que acontece muito isso em 4DX, tá? Em FIV-FeLV nem tanto, mas no 4DX, que é para cão, acontece de tipo, ai meu Deus, o animal tá com trombocitopenia, deu positivo no 4DX. Meu Deus, Erlíquia, já entra com DOTS. Então, isso seria um erro de interpretação. Por quê? Aquele teste está me indicando que o animal teve uma exposição ao agente e que não necessariamente ele está doente por aquele agente. Então, erros de interpretação são muito recorrentes nesses tipos de teste. Às vezes, alguns resultados positivos, como eu falei anteriormente, esses testes às vezes podem ser de triagem, né? Então, alguns resultados positivos não necessariamente vão te dizer, no exemplo agora que eu dei do 4DX, aquele animal não está doente, ele indica que teve exposição. E aí você talvez tenha que fazer um PCR, uma técnica um pouco mais apurada para confirmar o seu diagnóstico. Isso seria uma desvantagem. A outra desvantagem seria na causa das infecções recentes, né? Que às vezes você não tem uma quantidade de patógeno circulante suficiente para ser detectável no teste. Ou às vezes um animal também tem baixas cargas microbiológicas. E aí esse teste acaba não detectando e te dando um falso negativo. Isso seria um entrave no teste, né? Nos casos iniciais das patologias. Uma coisa que acontece, como qualquer teste sorológico, são as reações cruzadas, né? Porque às vezes aquele anticorpo acaba, uma proteína muito parecida aqui, vou me ligar. E não necessariamente é aquela proteína daquele patógeno que você está pesquisando. Então, as reações cruzadas, elas são recorrentes. Além disso, você pode ter aquela questão das alterações na área de leitura que vão te prejudicar na hora de você ler. Isso acontece bastante, gente. Isso é bem recorrente. Eu já vi fotos de veterinários postando, teste seu animal. Aí uma foto de um 4DX e a área de leitura toda azul. E aí, tipo assim, aquele animal que deu negativo, será que realmente ele é negativo? Ou você viu tudo azul e aí aquele fraco positivo você acabou deixando passar.
Então, seria uma coisa inerente mais à questão da percepção do veterinário que está realizando o teste. Existem outros, mas eu destacaria essa como as principais. Sim. Outra pergunta aqui que mandaram pra gente o estresse, o cortisol, ele interfere nos resultados do teste rápido? Principalmente Cara, que são muito estressados, né? exatamente. Então, quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei com medo. Porque eu falei assim, Jesus, eu nunca ouvi falar disso. Aí eu mandei mensagem para a professora. Professora, pelo amor de Deus. Ela, Agatha, eu nunca ouvi falar disso. Aí perguntei para outra pessoa, nunca ouvi. Aí eu fiquei assim, gente, será que a gente não tá sabendo isso? Porque, assim, se a gente for pensar pela lógica, os testes que detectam antígeno, eles talvez não sofram interferência, porque o cortisol ali endógeno não vai fazer com que o antígeno fique menos circulante, né? Então, os de antígeno eu não pensaria, mas aí eu pensei na questão dos que detectam anticorpos. E aí, eu fui pesquisar para ver se existia alguma correlação disso. E, na verdade, eu não achei nenhuma correlação de corticoide endógeno, né? Causando ali uma alteração na detecção através desses testes. Eu achei um artigo em gatos que eles fizeram nesse artigo? Eles pegaram 2 grupos de gatos, né? 2 grupos experimentais. E aí, o que eles fizeram? Antes de inocularem o vírus da FIV, eles trataram esses animais com dose imunossupressora de metilprednisolona. Então, um grupo era tratado, o outro grupo não era tratado. E aí, eles inocularam o vírus, certo? E aí, o que eles observaram? Que naquele grupo que foi tratado para metilprednisolona, os animais realmente tiveram um déficit na resposta imunológica frente àquele vírus. Mas a produção de anticorpos foi semelhante ao grupo controle, que não recebeu a dose imunossupressora. Eles observaram até uma mudança no comportamento das células TCD8 e tal, mas não necessariamente produção de anticorpos. Então, eles acabaram falando que não teve interferência. Agora, não existem estudos especificamente que falam sobre a questão do corticoide endógeno que o animal produz a ponto de reduzir o sistema imunológico e não produzir anticorpos que não seriam detectáveis nos testes. Isso não existe, é uma utopia se pensar. E acho que a gente tem que levar em consideração, principalmente porque os felinos, eles são muito estressados, tanto na coleta quanto no sair de casa para ir até... a professora falou que não existem artigos que mencionam essa interferência do corticoide endógeno. Então, assim, o que eu sempre falo? A gente sempre está desenvolvendo técnicas avançadas e tal, então eu sempre falo sobre a questão do cat-friendly, do atendimento que observa as características daquele felino e atende ele da melhor forma possível, para você minimizar todo o estresse, porque geralmente, quando você coleta um sangue, você não vai coletar só para um teste. Você vai pedir um hemograma, e aí sim, o hemograma vai ter uma interferência danada daquele corticoide ali, né, enfim, dos outros tipos de estresse. Estresse crônico e agudo variam as alterações. Mas a gente sempre tem que levar em consideração isso. Mas corticoide endógeno não interfere no resultado do teste. Show de bola. Todo teste rápido ele deve ser reavaliado, como no caso do FIV-FeLV? Então, foi o que eu falei. Depende de múltiplas coisas. Vai depender do tempo de exposição. O tempo de exposição é uma coisa muito importante, principalmente nos testes que detectam FIV e FeLV, né? Porque, por exemplo, um felino que você tem um gatinho que saiu de casa e brigou, e aí voltou para casa. Você sabe que o FIV, ele ocorre através da inoculação, da mordedura de um animal infectado no animal susceptível, principalmente, existem outras formas. E aí você, no outro dia, meu Deus, vou levar no veterinário para testar, porque, meu Deus, ele foi exposto. Não vai adiantar, ele pode dar falsamente negativo. Você vai ter uma janela aí de detecção de 60 dias. Então, assim, você tem que sempre avaliar. Às vezes, outras técnicas vão ser um pouco mais precoces no diagnóstico, né? Então, você tem que levar em consideração o tempo de exposição, a fase daquela doença. Tem fases onde você tem um pico virêmico, tem fases onde o vírus está no FeLV, por exemplo. O vírus está em latência e aí você não detecta ele circulante. Então, levar em consideração isso também, a fase da doença que é importante. Levar em consideração
resultados discrepantes, né? Então, o animal deu positivo num dado momento, depois deu negativo, aí depois positivou de novo. O que está acontecendo? Nesses casos, o que é priorizado? Até pelo manual, pelo guideline que saiu agora em 2020 sobre FIV e FeLV, o que eles indicam em resultados discrepantes? Retesta com uma outra técnica, para você evitar qualquer tipo de confusão, entendeu? E eu acho que essas seriam as principais. Resultados discrepantes, retestar com outras técnicas. Fecharia com essa. Quais as interpretações dos resultados dos testes rápidos aplicados no diagnóstico de FeLV? Ah, eu gosto muito, né? Essa é boa. Eu gosto muito, porque a gente tem que entender, porque não é só pegar um teste e fazer. Aí é que entra a questão da gente ser patologista. Porque a gente, o patologista, ele tem que ter essa visão em conjunto para você chegar e falar, eu acho que esse diagnóstico aí não é assim, porque a fase da doença e tal. Então, essa é a nossa importância, entender a patogenia da doença para saber onde a nossa mão de obra vai estar sendo positiva, né, para confirmar aquele diagnóstico. Então, eu vou falar sobre FeLV. Tem que ter calma para falar sobre FeLV, porque existem, para a gente poder interpretar um teste, a gente precisa pensar nos diferentes cursos da patogenia dessa infecção. Então, se eu tenho um gato que ele tem um sistema imunológico super competente e ele foi exposto àquele vírus, o que vai acontecer? Ele pode eliminar por completo, ele pode não desenvolver uma viremia e aí a gente tem a chamada infecção abortiva. Agora, se esse gato ele não tem um sistema imunológico competente, entra em contato com esse vírus, passada uma semana, ele pode desenvolver essa viremia, que é chamada viremia primária, porque o vírus entrou em contato, principalmente pela via oronasal, ele vai se replicar no tecido linfóide ali, daquela região, e aí ele vai ser disseminado por todo o organismo através da infecção das células de defesa. E aí a gente vai ter a chamada viremia primária, que antigamente tinha outro nome, mas agora, de acordo com o guideline, é chamado de viremia primária. Então, a partir desse curso, dessa infecção, a gente pode ter outros dois caminhos principais, né? Se o gato, beleza, teve aquele contato primário, teve uma viremia, mas ele conseguiu, assim, tem uma boa resposta imunológica, esse vírus, ele pode ficar restrito à medula óssea, né? O vírus, ele vai ter aquela capacidade de inserir o genoma dele dentro das células daquele felino, tá? Então, você vai ter o DNA proviral, que o vírus é um RNA, ele insere o genoma dele dentro das células do felino e se torna um DNA proviral. Só que ele fica em latência na medula óssea, né? As células estão infectadas, mas ele não se multiplica, ele fica ali quietinho em latência. Aí a gente tem a chamada infecção regressiva, é o gato regressor. Esse gato ele não vai ter o desenvolvimento de uma viremia secundária. Agora, se depois da viremia primária o gato ele não tem um sistema imunológico competente, ou até a ausência desse sistema imunológico por outras comorbidades, por exemplo, esse vírus ele vai chegar na medula óssea, vai fazer um estrago, ele vai inserir o genoma dele, ele vai se multiplicar ali, vai sair da medula junto com as células, e aí esse é o felino que vai desenvolver toda aquela sintomatologia clínica do FeLV, né? Tem as pancitopenias e todas as outras manifestações clínicas, linfomas, enfim. O gato que era regressor, quando ele está com aquele vírus na medula em latência, se algum fator estressante acabar comprometendo a imunidade dele, ele pode virar um progressor e desenvolver a viremia, tá? Mas a maioria desses gatos regressores, eles são assintomáticos, e aí é que está o problema, porque ele não pode ser um doador de sangue, porque estudos comprovam que o sangue desse regressor pode acabar fazendo uma ativação, pode se ativar num outro indivíduo. E aí aquele indivíduo que recebeu o sangue pode se tornar um progressor, que é a parte da sintomatologia clínica. Os testes imunológicos, eles têm um entrave no FeLV, por quê? A maioria deles vão detectar o antígeno que está contido no capsídeo viral. Uma proteína do capsídeo viral, que é o P27. E aí os testes, eles têm dois entraves. Eles vão detectar na viremia primária, né, naquela primeira parte lá onde o felino não teve um sistema imunológico muito bom,
só que só a partir de 28 a 30 dias após aquela exposição. Então, você, antes disso, pode ter um resultado falso negativo. E aí, se você testa depois disso, o animal dá positivo. Esse é o problema. E aí, o teste também vai detectar aquela viremia secundária lá no gato progressor. Que teve aquela viremia primária, foi para a medula, saiu, entendeu? Nessa segunda viremia, ele pode ser detectável. Então, às vezes, ele pode dar um resultado lá na frente que foi negativo e depois super positivão. O problema está no gato regressor. Porque você pode testar, ele pode dar negativo, mas ele tem o vírus lá em latência. E aí, nesses casos, o que é indicado? PCR. PCR é para você detectar tanto o RNA viral quanto o DNA proviral nesse felino. E aí é muito importante, né, para a gente poder não selecionar doadores que tenham esse tipo de infecção. Eu acho que seria basicamente isso, a gente ter cuidado com esses resultados discrepantes. E aí o guideline, depois, se vocês quiserem, eu até disponibilizo, ele acaba indicando outras técnicas que podem ser coadjuvantes. Então tá, então eu vou para outra pergunta. Sim. Talvez quer que explique sobre FIV? Que eu expliquei sobre FeLV e não expliquei sobre FIV. FIV é mais rápido. Então explica sobre FIV. Vamos explicar porque é uma doença também que é importante e ela às vezes pode ser subdiagnosticada porque o curso da doença é um curso mais longo do que o FeLV, né? A gente tem aí um período desde que o animal tem a exposição àquele vírus até o desenvolvimento de sinais que são brandos, aí de 1 a 3 meses, né? Então, o animal teve, por exemplo, um gato susceptível, teve contato com um outro felino que está infectado pelo vírus, e aí eles brigam, esse gato infectado vai acabar inoculando o vírus no felino susceptível, e aí de 1 a 3 meses esse felino pode desenvolver sinais muito brandos, como febre, apatia, anorexia, e na maioria das vezes não são observados pelos donos, né? Eles acabam nem percebendo, porque os gatos realmente não demonstram uma sintomatologia nos estágios iniciais. E aí, depois disso, a gente tem o desenvolvimento da fase aguda, fase assintomática, passados esses 3 meses, esses felinos vão ser como se fossem normais, e aí a literatura vai descrever que esse período em que eles vivem, a maioria dos felinos, né, que são descritos na literatura, eles são gatos machos inteiros, com acesso à rua, e aí a gente diz que muitos gatos não passam dessa fase. Por quê? Eles vão estar suscetíveis a outras doenças e morrer por outras doenças. E às vezes não chegam nem a ser detectados como FIV positivos, né? E aí, se o felino passou desse tempo assintomático e acaba desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência mesmo, ele vai ter o desenvolvimento de infecções secundárias e por aí vai, desenvolvendo toda aquela sintomatologia do FIV. Mas aí a gente tem um período muito longo e tem todas essas questões de discrepância. Os testes rápidos, eles vão detectar anticorpos do FIV, então você tem... E o que é descrito na literatura? Que ao longo dessa doença, o animal acaba tendo uma soroconversão muito grande. Então, você acaba detectando anticorpos em qualquer fase da doença. Por isso que os SNAPs, ou os imunocromatográficos e os SNAPs, eles são de grande valia para o FIV, tá? O teste padrão ouro é o Western blot, que é uma técnica cara, detecção de proteínas, enfim. Não sei se tem disponível em todos os laboratórios, mas ele é uma técnica que é dita como padrão ouro. O PCR não é como padrão ouro, porque o vírus muta muito, então teria que ser um gene bem inalterado, que permaneça inalterado para ser detectável. E varia muito esses protocolos de laboratório para laboratório. Então, os SNAPs acabam servindo bastante para o diagnóstico do FIV. E quando que a gente vai diagnosticar? Depois de 60 dias pós-exposição. E aí a gente tem que ter cuidado com os filhotinhos, porque até 6 meses eles podem albergar anticorpos maternos. E aí você pode detectar positivo e, na verdade, é um anticorpo da mãe dele. Então, você tem que esperar esse tempo. E existe existe vacina para FIV fora do Brasil. Então, animais estrangeiros podem dar positivo, falsamente positivos no teste,
por anticorpos vacinais contra a FIV. Que legal. Interessante esse da vacina, né? Porque aqui Isso é legal. a gente não faz, A gente não vezes tem. não se atenta, né? Exatamente. FeLV não tem comprovação de anticorpo vacinal contra fazendo um efeito positivo num teste. Uhum. A partir de quanto tempo da aparição dos sintomas é recomendado fazer o teste rápido? Foi aquilo que eu falei, vai depender, né? No FeLV, se o animal tem sintomatologia clínica, é provável que ele esteja na forma progressiva, então vai ser positivo, mas só se até mesmo que é só a partir de 30 dias após aquela exposição da viremia primária. E acho que só, na questão do FIV, 60 dias. Show. Tem diferença de sensibilidade nos testes de FeLV das diferentes empresas? Existe um artigo que saiu recentemente que ele avaliou os testes imunocromatográficos para FIV e FeLV junto com os SNAPs, né? Eles fizeram um teste e depois confirmaram com o PCR. Aí eles descobriram eles falam que a PCR é o padrão ouro, porque a sensibilidade e a especificidade desses dois testes foi muito parecida, né? Cada fabricante diz uma coisa, mas a maioria dos estudos acaba indicando que, apesar de serem técnicas diferentes, elas apresentam sensibilidade e especificidade bem parecidas. Legal. Posso detectar panleucopenia felina no teste de parvovirose canina? E aí, posso, Beth? E aí? Fala. Pode? Não é indicado, né, pelo fabricante, né? Exatamente. O fabricante diz sempre lê uma bula, né? E é sempre bom deixar claro para o tutor que, caso você for usar um teste que não é indicado na bula, que você está fazendo uma coisa que pode ser que seja positivo, pode ser que se um resultado negativo pode não indicar realmente que o animal esteja negativo, né? Então, o que acontece? Você tem que sempre levar em consideração o que o fabricante indica. A gente tem um teste do tipo SNAP para parvovirose canina. E aí, o que essa empresa diz? Que eles não indicam, porque não é testado em gatos, mas eles indicam um estudo que testou em gatos sintomáticos, que apresentavam diarreia, enfim, que não eram vacinados e tudo mais. E aí, o que acontece? Esses testes acabaram tendo resultados bem satisfatórios para a detecção do vírus da panleucopenia. Por quê? O vírus da parvovirose canina tipo 2 e o vírus da panleucopenia geneticamente são muito similares. E a literatura diz até que o vírus da panleucopenia talvez seja uma variante do vírus da parvovirose canina do tipo 2. Claro que existem diferenças antigênicas, né? Vão diferenciar um vírus do outro. E aí, por isso que, às vezes, você pode ter resultados não tão satisfatórios, porque vai depender do que aquele teste está detectando. Mas, geralmente, você acaba tendo, sim, a obtenção de um resultado quando o animal é sintomático. Mas sempre levando em consideração que não é indicado pelo fabricante, né? E que você precisa ter um respaldo. Então, se for fazer, deixa por escrito, pede a assinatura do tutor, a anuência do tutor, que está ciente que não é um teste que é válido para felino, mas que você está testando porque existem estudos que comprovam a eficácia. Como é feito e como se interpreta o teste para dirofilariose felina? Esse teste é eficiente? Então, dirofilariose canina é outra questão, né? A gente tem que pensar na patogenia da dirofilariose canina no gato. Ela é bem semelhante no cão, né? Você vai ter aquele mosquito que vai fazer o repasto sanguíneo no animal que tem as microfilárias circulantes, né? Então ele vai acabar se contaminando, né? Acabar ingerindo essas microfilárias. Dentro do mosquito vai ocorrer aquela diferenciação, né? Das larvas do primeiro estágio até as larvas do terceiro estágio, que dentro desse mosquito vai ser a forma infectante da doença. Então,
esse mosquito com a forma L3 lá dentro dele vai fazer o repasto sanguíneo no gato suscetível. E aí, na circulação sanguínea, essas microfilárias vão se desenvolver, né? Vai até chegar ao estágio de jovem, né? Ali L5 imaturo, para adulto, que seria o L5 maduro na parte de reprodução, onde ele vai se tornar apto a se reproduzir. Só que o que acontece nos felinos, né? O sistema imunológico deles acaba impedindo com que esses vermes jovens se tornem adultos, né? De 90% a 95% desses felinos vão ser atacados pelo sistema imunológico e vão morrer. E aí você vai ter uma reação inflamatória local ali bem bizarra, assim, né? Que grande parte vai morrer. Das poucas que sobraram... Grande parte das microfilárias. Oi? É que você falou dos felinos. Ali. Enfim. Isso, das microfilárias, lembra? Aquelas microfilárias que se desenvolveram até adulto, elas vão chegar lá na câmara cardíaca direita e artéria pulmonar. Lá ela teria que fazer aquela diferenciação da forma jovem para a forma madura sexualmente. Só que o sistema imunológico acaba impedindo com que ocorra essa diferenciação. Então, grande parte dessas larvas vão morrer. Além disso, você vai ter uma quantidade mínima de adultos, você tem a questão do dimorfismo sexual, né? Daquelas poucas que vão sobreviver ali no local, pode ser que não tenha fêmea, pode ser que só tenha fêmea e não tenha macho, pode ser que tenha muito macho para uma fêmea. Então, você acaba tendo uma eliminação de microfilárias a partir dessa questão do cruzamento, né? Vai acabar sendo comprometida. Então, você tem um mínimo de microfilárias sendo liberado na circulação daquele felino. Além disso, tem outra particularidade. Essas microfilárias, nos felinos, só permanecem na circulação por 2 meses, porque o sistema imunológico acaba destruindo as microfilárias. Então, você tem pouca microfilária e das poucas elas ficam por pouco tempo. Então, é muito difícil os testes de observação direta você acabar detectando. Na rural, por exemplo, a gente faz milhões de testes, milhões de exames de sangue de felino e a gente nunca viu um felino com microfilária, porque realmente é muito difícil, né? Os testes rápidos que a gente tem disponível, eles detectam uma proteína contida no ovário da fêmea. E aí você precisa ter um número mínimo de fêmeas para ser detectável. Então você tem aquela questão do dimorfismo sexual. Se o gatinho só tiver adultos machos, o teste não vai detectar. Se ele tiver poucas fêmeas, o teste pode ser que não detecte. Então você tem essa questão ainda da dificuldade diagnóstica. Então é epidemiologia associada a diversos testes, além desses que eu falei. Viu, gente? Super interessante isso. Existe teste rápido para hemoplasmas em felinos? Não existe. Assim, E aí é uma questão que eu estava conversando com a Ju, né? Porque será que não existe porque é subdiagnosticado? Né? Isso é uma coisa que a gente até pode falar. Quantas vezes a gente viu um gato com hemoplasma? Assim, não é uma coisa tão frequente assim. Apesar da gente saber que existem, que alguns gatos vão ter uma sintomatologia grave e tudo mais, a Ju falou mais uma coisa sobre a questão da girofilariose, que eu lembrei. Ela me lembrou que além de todos aqueles pormenores, a literatura descreve que esses felinos que têm girofilariose formam imunocomplexos com os antígenos soltos. E aí o teste acaba não detectando. Então você tem mais um pormenor na dificuldade de você diagnosticar a girofilariose no felino. Tem vários pormenores. Então é difícil, gente. É bem difícil. E aí, de hemoplasma. É muito difícil a observação desse tipo desses parasitas nos felinos. Então, e às vezes pode passar como subdiagnosticado. E aí, por esse subdiagnóstico, talvez não tenha um interesse comercial em se fabricar testes para a detecção deles. Então, eu acho que assim, é a questão de investigação epidemiológica. Se a gente começar a investigar mais, a tentar obter mais respostas, talvez acabe tornando viável o desenvolvimento de testes como esses, assim como a gente tem para cães, né?
Seria bastante interessante. Quais testes são mais frequentes na rotina? Isso a gente pode até falar pela gente, né? Quais Uhum. são mais frequentes na rotina da medicina felina? FIV-FeLV disparado. Faz muito FIV-FeLV, gente. Tá igual água. Porque tem aquela questão do miou testou, né? É uma campanha que se faz. Então, tipo assim, o animal chegou para atendimento, tem que descartar a retrovirose, que é uma coisa super recorrente que vai causar diversas sintomatologia clínica. E é a mais frequente, né? Então, você tem que testar. Então, o FIV-FeLV é disparado. O que mais? Eu acho que lipase pancreática. A lipase pancreática não é tão utilizada assim, porque nem sempre, às vezes, um caso que não tá, um caso muito agudo, que você tenha realmente o extravasamento dessas enzimas, você pode dar um falso negativo, né? Eu já vi muito gato bem sintomático mesmo, que deu negativo e, tipo, na ultra era bem sugestivo. Então, não é tão utilizado, mas se utiliza. Utiliza bastante o teste de parvo, até o imunocromatográfico, para panleucopenia. Utiliza bastante em gatos. Mas eu acho que seria FIV-FeLV disparado, com certeza. Disparado, é. É o que mais pedem pra gente, né? Minha mãe tá dando um oi aqui. Pode falar um pouco sobre o teste de toxoplasmose? Sim. Se ele é qual que é o método mais eficaz de diagnóstico dele? Beleza. Esse teste rápido. Toxoplasmose, a gente não tem teste rápido para toxoplasmose. Os testes que a gente tem disponível são o PCR e a reação de imunofluorescência indireta, que foi que eu trabalhei no meu TCC da residência, né? Que eu testei gatos COVID positivos para sororeativos para tox. Então, assim, o que eles falam, né, na literatura? Eu vou até ler aqui. Que título de GG maior do que 1/64 ou um aumento de 4 vezes mais no título de... Não, título de IgM maior do que 1/64 ou um aumento de 4 vezes mais no título de IgG vão indicar uma infecção ativa, né? Então, não se faz titulação, IgM e IgG para detectar se o gato tem toda a sintomatologia clínica compatível, né? Lembrando que os gatos, eles acabam sendo muito importantes na questão do ciclo epidemiológico desse parasita, né? Eles acabam albergando a forma reprodutiva, a forma sexualmente reprodutiva, né? Acabam se tornando as fontes de infecção nos ambientes. Então, pode ser que, com certeza, uma vez na vida, eles tenham tido contato com parasita. Então, a questão sorológica, você tem que avaliar toda essa questão. Será que ele teve só um contato uma vez na vida ou se ele realmente está doente? Por isso, dessa questão das titulações. Tem que ser IgM maior que 1/64, né? Maior do que 1/64 ou um aumento de 4 vezes mais nos títulos de IgG, para realmente dizer que o animal está doente por toxoplasma. Mas, assim, é uma doença que precisa de importância, principalmente em associação com as retroviroses, né? Onde a gente sabe que esses felinos vão ter um imunocomprometimento e aí eles podem acabar desenvolvendo toda a sintomatologia clínica da toxoplasmose. E é isso, é questão de avaliar mesmo, mas não existe um teste rápido. Seria titulação para IgM e IgG. Quem sabe um dia. Você sabe um dia, exatamente. Como os testes de biomarcadores podem ajudar na detecção de doenças? Então, os biomarcadores, eles são diferentes dos outros testes, né? O que acontece? O animal pode ter naturalmente um limiar, né? Das concentrações desses biomarcadores. E aí você vai ter um resultado lá que vai formar uma corzinha, igual naqueles outros que eu mencionei anteriormente, mas não necessariamente que o animal está doente, porque é um biomarcador, ele está presente. Esses testes vão indicar a presença deles em percentuais aumentados, né? Então, seria essa a capacidade de interpretação. Não quer dizer que o animal... E os resultados negativos não quer dizer que o animal não tem aquele biomarcador. Ele pode ter sim, só que em níveis não detectáveis no teste. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Show. Bem, as perguntas que a gente tinha aqui já acabaram, mas a Carol está perguntando aqui, ó, se existe algum teste rápido para detectar um possível caso de envenenamento.
Olha, não que eu saiba, assim, pode ser que exista, mas eu não conheço. Talvez algum laboratório específico, mas assim, tem que saber qual tipo de veneno que você está pesquisando para você fazer um teste específico para aquele veneno, né? Então teria que ter até uma suspeita clínica, mas eu realmente não sei. Eu acho que não. Eu acredito que não também, mas Uhum, vamos até dar uma pesquisada, mas acredito que uhum. não. Pelo menos não desses testes rápidos, né? É verdade. Então é isso. Bem, nós encerramos aqui com alguns problemas do ao Problemas vivo, técnicos. problemas técnicos, mas que bom que deu Uhum. certo. Queria agradecer muito pela sua participação aqui, Agatha, dessa vez do lado daí, Obrigada. né? Ah, tô perguntando aqui, vou ter que fazer a última pergunta, que eu acho que já me Uhum. perguntaram isso. Existe teste Pode para nada. citar o X1 felino? Não, só PCR. Eu acho que ela Pelo já menos tinha aqui no perguntado Brasil. isso. Uhum. Então tá certo. Então vou voltar para o meu agradecimento. Agradecer pela sua participação, né? Dessa vez do lado daí, né? Sendo Uhum. a entrevistada. E eu acho que tem que fazer mais lives aqui pelo LabVet. E inclusive a Nayara também, né? Nossa outra preceptora Sim. também. Então é isso, Agatha. Muito obrigada, foi Obrigada. excelente. E, gente, para quem está perguntando, todas as nossas lives ficam salvas na nossa página do YouTube. Então, se alguém não conseguiu assistir ou quer assistir de novo depois para anotar ou qualquer coisa assim, é só ir na nossa página do YouTube que você consegue assistir lá. Então é Sim. isso. Queria agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, daquilo que eu sei. Espero que seja proveitoso na vida de vocês, né? E qualquer dúvida podem seguir meu perfil profissional, Uhum. agatha.paticlinvet. Pretendo Isso colocar aí. algumas coisas lá da nossa rotina. E é isso. Fiquem atentos às próximas lives. Desculpa por hoje, que não seria eu. Eu fui um quebra-galho. Seria a Foi para Bruna, mas a Bruna vai ser remarcada. isso aí. Então é isso, gente. E sim, para quem está perguntando também, as lives têm. Eita, pomba. Virei aqui. As nossas lives têm certificado, sim. Quem se inscreveu na live de hiperadreno, a gente mudou o nome no certificado e vai receber certificado dessa live, para quem já se inscreveu. E ao Isso. final daqui da live, mandem um e-mail pro e-mail do LabVet com o seu nome e e-mail, que a gente encaminha um formulário e vocês respondem. E depois disso, vocês têm acesso ao certificado. Enfim, é isso. Muito obrigada, Beijo, Agatha. Foi gente. excelente. Um Obrigada. beijo. Tchau, gente. Beijinho. Muito Tchau, gente. obrigada. Tchau.